Polônia e Itália não se incomodam com os obstáculos na atualização do F-35. Com o temor de atraso nos cronogramas de entrega do F-35 que assola alguns clientes europeus dos aviões de guerra fabricados pela Lockheed Martin, autoridades de defesa na Polônia e na Itália disseram que não esperam que suas frotas sejam afetadas pelos problemas técnicos do fornecedor na implantação, uma atualização importante para os jatos. Em janeiro de 2020, a Polônia assinou um contrato no valor de 4,6 mil milhões de dólares, segundo o qual o país receberá 32 jatos F-35A Lightning. Dois dos Estados Unidos, Varsóvia pretende substituir os obsoletos jatos Sukhoi Su-22 e Mykolaiv MiG-29 da Força Aérea Polonesa de design soviético por novos jatos de quinta geração, adicionando aeronaves à sua frota de caça F-16 CD Block 52+, e FA-50 aeronaves de ataque leve. O país está prestes a se tornar o primeiro usuário do jato fabricado pela Lockheed Martin na região. Com a Romênia e a República Tcheca seguindo o exemplo, as entregas dos F-35 para a Polônia estão programadas para começar em 2024. O Ministério da Defesa Nacional polaco afirmou que o negócio está no caminho certo. A execução do contrato para a compra de 32 caças F-35 está ocorrendo dentro do cronograma. As primeiras 6 aeronaves F-35A encomendadas serão entregues à base aérea dos Estados Unidos entre 2024 e 2025 e serão usadas para treinar pilotos poloneses, disse o porta-voz do Ministério da Defesa. Os novos caças chegarão à Polônia em 2026 e continuarão a ser entregues até 2030 em lotes de 4 e 6 unidades por ano, segundo o porta-voz. Entretanto, enquanto a Polônia aguarda o primeiro dos seus jatos F-35 encomendados, Varsóvia está a considerar expandir ainda mais a sua frota de aviões de combate para a compra de 32 caças adicionais de um tipo ainda indeterminado, conforme sugerido pelos decisores locais da defesa. Oficiais da Força Aérea Polonesa expressaram interesse em garantir aeronaves de superioridade aérea que possam combater os caças bombardeiros Sukhoi Su-34 russos e os caças Sukhoi Su-35. Isso sugere que os favoritos para uma encomenda potencial incluiriam o Eurofighter Typhoon, produzido por um consórcio europeu operado conjuntamente pela Airbus Buy Systems e a italiana Leonardo, o F-15 Eagle II, fabricado pela Boeing. No entanto, uma terceira opção poderia consistir em expandir a encomenda de F-35 da Polônia e comprar mais jatos da Lockheed Martin. Declarações recentes de funcionários do governo local indicam que todas as opções estão sobre a mesa, mas as restrições orçamentais afetarão a decisão final. Queremos modernizar as Forças Armadas polacas, esse é o nosso programa, disse o vice-ministro da Defesa polaco, Paweł Zalewski. A emissora local, Rádio Polônia, uma entrevista em 13 de fevereiro, prometendo continuar o impulso do governo anterior. Questionado se o Ministério da Defesa estava a considerar aumentar a sua encomenda de F-35, Zalewski respondeu que vamos ver qual será a oferta. Por enquanto não podemos descartar nada, mas gostaríamos que estas aeronaves chegassem à Polônia o mais rapidamente possível. Quanto à Itália, o país recebeu 24 dos 90 caças encomendados aos Estados Unidos. A Força Aérea Italiana já desdobrou os F-35 para realizar missões de policiamento aéreo sobre o Mar Báltico e o norte do Oceano Atlântico. Roma acredita que as questões relacionadas com a Technology Refresh 3 da Lockheed ou TR-3, que é um lote de atualização de hardware e software para a última variante do F-35, não impedirão que os militares do país realizem suas operações conforme planeado. A Força Aérea Italiana está acompanhando de perto o desenvolvimento e lançamento do TR-3 por causa das capacidades que irá introduzir, que são vitais para lidar com as ameaças avançadas, disse o porta-voz do Serviço Aéreo Italiano. No entanto, o seu atraso, se não for ampliado consideravelmente, não impede a Força Aérea Italiana de executar a missão atribuída dentro dos domínios operacionais, disse o porta-voz. Defesa aérea e tanques estão no topo da lista de desejos dos militares holandeses. Os principais líderes militares holandeses têm uma lista de desejos para o próximo governo: defesa aérea, tanques e mais polícia militar.
Mas sistemas de defesa são a prioridade número 1. Não há dúvidas sobre isso, disse o chefe de defesa general Otto Eichstein, numa entrevista à emissora NPO em 4 de abril. Flanqueado pelos seus principais generais, a OTAN também conta com os holandeses para contribuir com tanques e mais capacidade médica para a aliança, disse o comandante. Após décadas de cortes de custos, o próximo governo da quinta maior economia da União Europeia terá de aumentar os gastos com defesa para além da meta da OTAN de 2% do PIB para fortalecer os militares, segundo Eichstein. As conversações para formar um novo governo holandês estão em curso após as eleições de novembro, com o gabinete do primeiro-ministro Mark Rutte a desempenhar um papel interino. Os Países Baixos iniciaram um aumento de orçamento de defesa no documento político de 2022, que permitiu às Forças Armadas reconstruir os fornecimentos e apoiar as funções que tinham sido reduzidas a tal ponto que o poder de combate não poderia ser sustentado ou implementado a longo prazo. De acordo com Eichstein, estamos investindo nisso primeiro. O próximo passo deve ser fortalecer o seu poder de combate, ao mesmo tempo que aumenta ainda mais a sua capacidade de apoio, disse Eichstein. Mesmo com 2%, ainda teremos que fazer escolhas. A OTAN tem pedido cada vez mais de nós. O mundo exige cada vez mais de nós. 2% simplesmente não é suficiente. Os Países Baixos aumentaram seu orçamento de defesa para 2024 para 21,4 mil milhões de euros, ou 1,95% do PIB, 15,4 mil milhões de euros em 2023 e 12,9 mil milhões de euros em 2022. No orçamento deste ano, 7,9 mil milhões de euros estão reservados para a compra e manutenção de equipamentos. A Rússia conseguiu recuperar rapidamente as perdas iniciais após a invasão da Ucrânia e tem vindo a reforçar suas forças armadas, disse o comandante holandês. Preocupa-nos muito com o fato de eles terem esse poder de recuperação e por isso temos medo de ter a certeza de que estamos totalmente preparados para isso e ainda não chegamos lá. Os altos executivos, numa reunião realizada em maio do ano passado, concluíram que vai dar errado e não temos muito tempo. Segundo Eichstein, ele disse que o comando militar holandês identificou as maiores necessidades e pôs em prática planos para fortalecer as Forças Armadas, também tendo em conta as exigências da OTAN com os atuais meios militares não suficientes. Os tanques estão no topo da lista de desejos, mas nenhuma decisão política foi tomada ainda, disse o comandante do Exército Real holandês, Tenente-General Jan Swillens, acrescentando que uma capacidade de blindagem pesada seria importante para futuras implantações. A artilharia de precisão de longo alcance, a defesa aérea, recursos que há 10 ou 15 anos pensávamos que nunca mais precisaríamos. Também estão no topo da lista de desejos com base no feedback da guerra na Ucrânia. A Holanda tem considerado recriar o seu próprio batalhão de tanques, tendo desmantelado a sua cavalaria pesada em 2011. O atual orçamento de defesa não cobre os custos de criação de um batalhão de tanques, e o próximo governo terá de decidir quanto dinheiro extra irá para a defesa e se parte disso será gasto em tanques. A grande preocupação entre os altos escalões holandeses é que a Holanda não será capaz de restaurar a força total das suas forças armadas com rapidez suficiente face a uma Rússia agressiva, de acordo com o tenente-general André Stel, chefe da Força Aérea Real Holandesa. A Rússia não é a única ameaça, mas se olharmos para a rapidez com que agora são capazes de recuperar, de voltar à força total de guerra como estavam em 24 de fevereiro de 2022, estamos todos avançando demasiado lentamente e, na verdade, vê isso em toda a aliança, disse Stel. Todos nós aqui à mesa queremos evitar a guerra, portanto, o mais importante é que sejamos capazes de impedir a guerra. A Holanda fará exercício na Polônia com 4.500 soldados este mês, transportando colunas de equipamento pessoal para a Europa de Leste ou estrada pela primeira vez em anos, e já não tem polícia militar suficiente para proteger as colunas, segundo Swillens. A força de Gendarmeria Real Maréchalses, cujas tarefas incluem funções de polícia militar, está em processo de reconstrução para desfazer os danos dos cortes orçamentais, de acordo com o seu comandante, o tenente-general Hannelore Roelofs. Realmente precisamos de mais policiais militares, disse Roelofs. À medida que as Forças Armadas continuam a crescer, isso vai acontecer, precisamos ainda mais disso. Se os Países Baixos se envolverem numa guerra nos flancos orientais da Europa, precisarão de forças da Gendarmeria
para garantir e proteger as unidades deslocadas para a frente, disse El Shen. Temos a tarefa, mas não temos pessoas para isso, então temos que preencher tudo isso de volta. O tamanho menor das forças armadas holandesas torna mais difícil sustentar um conflito no ambiente de ameaça tornado mais complexo pela agressão da Rússia, mas também pelo conflito no Oriente Médio e pelo terrorismo, disse o vice-almirante René Tales, comandante da Marinha Real Holandesa. O aumento do orçamento de defesa proporcionou espaço para respirar, uma vez que as tropas podem, pelo menos, receber munições suficientes e novos equipamentos, disse ele. A Holanda não pode fornecer sistemas de defesa aérea Patriot adicionais à Ucrânia, pois está na implementação mínima necessária para proteger os portos holandeses. De acordo com Elshen, o aeroporto Schiphol de Amsterdã é o quarto aeroporto mais movimentado da Europa, enquanto Roterdã é o maior porto marítimo do continente. A Holanda forneceu anteriormente 2 lançadores Patriot à Ucrânia, bem como treinamento. Elshen disse que os aliados que apoiam a Ucrânia terão de encontrar uma solução para o déficit do Patriot, examinando seus arsenais para ver que sistemas ainda podem ser montados. Vemos quão importante a defesa aérea face aos ataques da Federação Russa. Líderes italianos lutam para reverter a redução do número de funcionários militares. Ao abater drones Routes no Mar Vermelho, enviar submarinos para monitorar cabos de internet e acompanhar navios russos no Mediterrâneo, a Marinha Italiana emitiu um apelo urgente por mais pessoal, ecoando um debate crescente na Itália sobre o reforço da capacidade do país, forças armadas à medida que a guerra se aproxima. No seu último relatório anual, a Marinha disse que precisava de atingir um número de 39 mil funcionários para cumprir as suas missões em curso, um aumento maciço de 34% no seu plantel atual de cerca de 29 mil militares. O apelo é com um discurso proferido na semana passada perante o parlamento pelo chefe do Estado-Maior Almirante Giuseppe Cavo Dragoni, no qual apelou aos legisladores para autorizar grandes aumentos no número em todos os níveis, abrangendo o Exército, a Marinha e a Força Aérea. Estamos absolutamente subdimensionados, disse ele, embora as Forças Armadas italianas tenham atualmente um efetivo de 165.564 homens. Cavo Dragoni disse que 170 mil estavam no limite da sobrevivência. Seu apelo foi partilhado em entrevista televisiva na semana passada pelo ministro da Defesa italiano Guido Crosetto, que disse que as Forças Armadas italianas não estavam no nível aceitável. A ironia é que a Itália tem trabalhado para reduzir o tamanho das suas forças armadas há mais de uma década antes de a Rússia invadir a Ucrânia em 2020, desencadeando uma guerra terrestre de alta intensidade nas fronteiras da Europa e enviando aos generais de volta à prancheta. Uma lei de 2012 prevê a redução das forças armadas italianas de 190 mil homens para 150 mil. A redução tem continuado, embora lentamente desde então. Após a invasão da Ucrânia, o decreto aprovado no final do ano passado adicionou 10 mil de volta à meta, tornando 160 mil o novo número de funcionários a atingir, mas Cavo Dragoni não ficou impressionado. 150 mil homens eram impraticáveis, enquanto 160 mil agora aprovados ainda são pouco, afirmou. O relatório da Marinha Italiana afirmou que o decreto lhe daria no papel um número de funcionários de 30.500, o que é um pouco superior aos 29 mil marinheiros que tem agora, mas ainda muito inferior aos 39 mil que pretende. No ano passado, a Marinha utilizou, em média, 4 mil marinheiros por dia nas operações, com pico atingido em 27 de abril, quando empregou 42 navios, 4 submarinos, 18 aeronaves e 7.324 em operações. A Marinha levou em consideração o número menor de funcionários no projeto de seus novos navios de classe PPA, que apresentam uma ponte incomum projetado nos moldes de uma cabine de aeronave que requer uma tripulação menor. Esse foi uma solução prática, mas nem tanto durante um conflito, disse Andrea Marghelletti, presidente do think tank CESI em Roma e conselheiro do Ministério da Defesa italiano. Pequenas equipes estão bem até que você leve um tiro e tenha que apagar incêndios, disse ele. Marghelletti disse que, em vez de conseguir que os políticos autorizassem o aumento do número de efetivos, o grande desafio das Forças Armadas era garantir que a idade média dos homens e das mulheres em serviço diminuísse. Você não pode pedir a um soldado na casa dos 40 anos que carrega uma mochila de 30 quilos, disse ele. Alessandro Marrone, que dirige o programa de defesa do think tank AI de Roma, disse que o problema do envelhecimento dos soldados só poderia ser resolvido se as Forças Armadas fossem capazes de ajudar militares e mulheres mais velhas a passarem para empregos não militares.
É preciso encontrar empregos para eles no setor privado ou em outros ramos do governo, e a Itália não tem a estrutura para fazer isso, terceiro. Que o problema fossem soldados velhos ou poucos soldados. Marghelletti disse que a Itália não tinha muito tempo para resolver o problema. A Rússia quer avançar na Ucrânia e a frente entrará em colapso se não fornecermos mais armas, disse ele. A Rússia sabe que a sua arma mais forte é o nosso medo coletivo de entrar na guerra. Enquanto a nossa arma mais forte seria a Rússia saber que iremos lutar. Acredito que é inevitável que entremos nessa guerra. Mais cedo ou mais tarde, possivelmente defendendo uma linha de Kiev a Odessa. Com a força de 90 mil homens provenientes de países como a França, o Reino Unido, a Polônia, os países bálticos, a Romênia e finalmente a Alemanha. A Itália também será solicitada a contribuir, disse ele. E não poderemos contar com os Estados Unidos, não apenas se Trump vencer, mesmo que não o faça devido ao crescente isolacionismo nos Estados Unidos, acrescentou. As empresas australianas olham cada vez mais para os Estados Unidos após o Pacto AUKUS. A colaboração de submarinos nucleares entre a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos, mais conhecida como AUKUS, está abrindo novas portas para que empresas de defesa australianas se estabeleçam nos Estados Unidos, dizem os executivos. Em pelo menos um caso, uma empresa australiana abriu mesmo um local dentro dos portões de um arsenal do Exército dos Estados Unidos. A verdade, os executivos da defesa australianos dizem que o acordo AUKUS não só oferece a oportunidade de expansão para o maior mercado de defesa do mundo, mas também a oportunidade de transferir esses benefícios de volta para uma crescente indústria de defesa australiana pronta para ajudar se um conflito em grande escala eclodir em a região Indo-Pacífico. De repente, as bases industriais da América e da Austrália naturalmente só precisam estar ligadas, disse Rob Newer, executivo-chefe da empresa australiana de munições Newer Group. Em última análise, queremos estar numa empresa que opere na base de munições dos Estados Unidos, com capacidade de implementação avançada e prontos para a produção na região do Indo-Pacífico. A colaboração AUKUS, lançada em setembro de 2021, está organizada em 2 pilares de esforço. O primeiro concentra-se em submarinos com propulsão nuclear. A segunda abrange tecnologias críticas como inteligência artificial, computação quântica, hipersônica e autonomia. A Austrália já recebeu 1,6 mil milhões de dólares em contratos de defesa dos Estados Unidos no contexto do AUKUS. E a Austrália está investindo significativamente nos Estados Unidos para apoiar a entrega desses contratos, diz Paul Miller, vice-chefe da missão da Embaixada da Austrália nos Estados Unidos. Disse durante um evento do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em 5 de abril. O Pacto AUKUS não visa tornar mais fácil para a Austrália comprar kits dos Estados Unidos, acrescentou. Se olharmos para isso apenas através das lentes de transação de compra e venda, falharemos. Essa é uma reimaginação radical. Mas as barreiras ao trabalho conjunto permanecem, disse Cynthia Cook, diretora do Grupo de Incentivos Industriais de Defesa do CICES, ao Defesa News. Alguns deles estão relacionados a desafios que todas as empresas enfrentam quando fazem marketing para o governo, que é obter informações sobre os requisitos do governo e adequar seus produtos às demandas do governo, disse ela. As empresas dos países parceiros podem ter desafios para ver as propostas, e há um simples desafio da tirania da distância e dos diferentes fusos horários. O pai da Neoa fundou a Neoa Group em 1973, nos fundos de um posto de gasolina em Queensland, com uma loja regional de armas de fogo esportivas. Ao longo dos anos, a empresa expandiu seus clientes para a aplicação da lei de defesa e seu foco na produção de munições. A empresa hoje fornece toda a munição de artilharia do exército australiano. O grupo Neoa também tem negócios na Nova Zelândia e um joint venture com a Alemanha Rheinmetall, chamada Rheinmetall Neoa Munitions, que recentemente estabeleceu uma fábrica de forjamento de munições na Austrália para abastecer os militares alemães. Há cerca de um ano, a empresa criou a Australia Missile Corporation sobre um contrato com o governo australiano para desenvolver a empresa doméstica de armas teleguiadas. O grupo Neoa tem parcerias com algumas empresas norte-americanas, como a Northrop Grumman, e em 2023 comprou a Barrett Firearms, com sede em Murfreesboro, Tennessee, que produz a única arma calibre 50 disparada no ombro, o principal rifle de precisão antipessoal usado pelo exército dos Estados Unidos e comando de operações especiais.
Agora o grupo Niua assinou um contrato de arrendamento de longo prazo em Picantinny Arsenal, Nova Jersey, sede do desenvolvimento de armas e munições militares dos Estados Unidos, tornando-se a primeira empresa estrangeira com presença na propriedade de Picatinny. A empresa assumiu seu contrato no final de novembro de 2023 para colaborar com a variedade de necessidade de fornecimento de armamentos. Temos trabalhos existentes que nos levariam a querer estar dentro da rede trabalhando com eles, disse Niua. E Niua terá a oportunidade de trabalhar mais com outras empresas norte-americanas sediadas lá, incluindo a Northrop, General Dynamics, Winchester e BAE Systems. A Niua nomeou recentemente Dan Oswald, ex-vice-presidente da divisão de sistema de armas da Northrop Grumman, membro do Conselho Consultivo da Niua, focado no desenvolvimento de sua estratégia nos Estados Unidos. Aspiracionalmente, queremos crescer no mercado dos Estados Unidos, disse Niua. O que precisamos fazer agora é desenvolver uma pegada de munição nos Estados Unidos, e esse caminho não está 100% claro para nós, mas provavelmente resultará da compreensão das restrições da cadeia de abastecimento dos Estados Unidos, onde o governo dos Estados Unidos precisa de mais produção para o seu esforço aliado. O grupo Niua está interessado em adquirir empresas que já estão na cadeia de abastecimento, acrescentou, e procurará trabalhar ou adquirir componentes que seriam necessários também na Austrália, disse Niua, o que poderia levar a uma coprodução mais fácil. Embora a AUKUS esteja facilitando o estabelecimento de relações diretas com o governo dos Estados Unidos, estabelecendo parcerias mais profundas com a indústria dos Estados Unidos, disse ele, ainda é muito cedo para ver a transferência de tecnologia. As pessoas estão um pouco nervosas porque, na verdade, quando chega a hora de transferir tecnologia de mísseis ou algo que, apesar de ter sido acordado a nível político, na verdade, os documentos e autoridades que permitirão a transferência física, eles acham que ainda estará consolidado. Ele disse, há muita inércia em torno dos sistemas existentes. Outra empresa australiana está a adotar uma abordagem semelhante nos Estados Unidos, procurando expandir o trabalho de desenvolvimento tecnológico que está a realizar na Austrália. Nos Estados Unidos e com parceiros norte-americanos, a EOS Defense Systems optou por estabelecer uma área de produção em Hunts Valley, Alabama, em 2018, em resposta à necessidade militar cada vez maior dos Estados Unidos para sistemas de estações de armas remotas, de acordo com o anúncio da empresa na época. A empresa talvez seja mais conhecida por suas estações de armas remotas comuns e já forneceu algumas para os militares dos Estados Unidos na década de 1980. Ela perdeu o último contrato com a empresa norueguesa Kongsberg, de acordo com o presidente executivo da EOS, Andreas Sverre. Mas a empresa tem outros 3 setores de negócio que espera crescer nos Estados Unidos da América. A EOS tem trabalhado em soluções de energia direcionada de menor kilowatt que poderiam ser consideradas para integração de sistemas menores, como veículos blindados. Ele disse que a empresa está perto de assinar 2 contratos de lasers com clientes internacionais e depois planeja migrar essa tecnologia para os Estados Unidos. A EOS também desenvolveu nos últimos 20 anos um laser terrestre que pode cegar satélites. A empresa está agora a desenvolver a capacidade de desativar também um sensor dos satélites e, em última análise, o próprio satélite. Vemos um enorme potencial de exportação, disse ele. A AUKUS está permitindo conversas e colaboração que antes seriam muito difíceis, dando à empresa a capacidade de participar de programas confidenciais, disse Sway. O AUKUS tornará a nossa vida mais fácil em termos de troca de dados ou informações de produtos, códigos de software, mas também até mesmo de hardware, para avançar e voltar, demonstradores, protótipos e coisas assim, disse Sway. Temos mais razões comerciais para fazer mais nos Estados Unidos. Tal como a Grupo Niua, a EOS já tem algumas parcerias com empresas norte-americanas como a Northrop Grumman, mas a empresa também procura oportunidade de aquisição e parcerias, disse Sverre. Estamos prontos para trazer a tecnologia laser para os Estados Unidos ou para os nossos terminais de satélites, talvez até sob outra marca, sugeriu. Estamos atualmente verificando todas as oportunidades antes de tomarmos uma decisão final. Empresas australianas menores e mais novas também estão avaliando a oportunidade nos Estados Unidos. A 3ME Technologies, uma empresa australiana especializada em eletrificação, está agora a fazer um esforço mais global, mas espera concentrar-se nos países AUKUS, de acordo com o executivo-chefe Justin Baio.
A empresa converteu o veículo Bushmaster da Força de Defesa Australiana em uma variante elétrica híbrida e trabalhou em projetos que entregam sistema de bateria e soluções de energia para sistemas antidrone de energia direcionada. A empresa é particularmente especializada em segurança de baterias, algo crítico tanto na indústria de mineração quanto na indústria de defesa de Spire. A 3ME iniciou agora discussões preliminares com vários empreiteiros principais dos Estados Unidos, o que poderia ajudá-la a crescer nos Estados Unidos. A empresa planeja fazer a sua estreia na feira comercial dos Estados Unidos no CAE Space este mês. Um programa do governo australiano chamado Go Global, que ajuda empresas que desejam se conectar com os principais empreiteiros de defesa dos Estados Unidos, permitindo as conversas da 3ME com os principais dos Estados Unidos. Biden disse que vê um papel forte para a empresa potencialmente estabelecer uma cadeia robusta de fornecimento de baterias de eletrificação de alta qualidade no Indo-Pacífico, já que os Estados Unidos consideram as operações logísticas em um ambiente contestado no teatro prioritário. O tema principal que estamos extraindo dos Estados Unidos é que precisamos reforçar a cadeia de abastecimento da Indo-Pacom. Precisamos de mais apoio no Indo-Pacom. É o fato de existirmos. Estamos aqui na Austrália com experiência. É por isso que queremos focar nesta área de Spire. Ellen Lodge, que serviu como chefe de aquisições do Pentágono durante a administração Trump, disse durante o evento CIS em abril que trabalhar com pequenas empresas australianas é onde está o verdadeiro desafio. O que falta é a estratégia de engajamento para reunir todas essas pequenas empresas para entender a arte do possível, para que os contratantes saibam o que fazer com isso, porque nem sempre fazemos um bom trabalho no Departamento de Defesa em termos de motivar e incentivar os indivíduos a avançar e fazer algo diferente, disse ela. Hugh Jeffrey, vice-secretário de Estratégia Política e Indústria do Departamento de Defesa australiano, disse durante o evento no CIS, em 5 de março, em Canberra, Austrália, que há uma longa história de tentativa de vincular as bases industriais de defesa da Austrália e dos Estados Unidos. Houve sucesso apenas limitado, disse Jeffrey, mas disse está otimista que desta vez será diferente. Ele observou que o Congresso dos Estados Unidos já fez reformas significativas no controle de exportação na Lei de Autorização de Defesa Nacional Fiscal de 2024, que permitirá o compartilhamento mais rápido de recursos industriais de defesa com a Austrália e o Reino Unido. E, mais crucialmente, estabelecerá uma isenção nacional para os países alvos de alguns requisitos de licenciamento de controle de exportação dos Estados Unidos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos ainda precisa de conceder a isenção, dependendo da Austrália e da Grã-Bretanha, melhorar as suas próprias leis de controle de exportações. A minha opinião é que surgiu um consenso em ambos os lados do Pacífico sobre essa questão, que precisamos de mudar as coisas, e é por isso que é tão emocionante ver os Estados Unidos e a Austrália comprometerem-se com uma mudança gradual, geracional na mentalidade em torno da integração da base industrial, ele disse.